Boa noite a todos. Mais uma palestra da Casa de Amor. Nesta quarta-feira falaremos sobre a parábola do festim das bodas. Vamos fazer uma prece, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita que nos dá, para que possamos nos sintonizar com o alto neste momento, que possamos passar da melhor forma possível, com a palavra fácil, e que as pessoas possam ter um bom entendimento, que possam sentir em paz, com a graça de nosso Senhor, com a bênção de nossa Mãe Maria. Que Deus nos domine nessa noite, nos proteja e nos guarde. Assim seja e assim será. Bem, gente, nós vamos falar sobre a parábola do festim das bodas. É uma parábola que conta uma história de 3.000 anos. Provavelmente é uma das parábolas mais, eu posso dizer assim, mais completas que Jesus nos deixou. E ela foi passada assim num momento tão difícil. Foi um momento antes dele ir para o Sermão da Montanha, e mesmo antes dele ser crucificado. Então é uma parábola que vai nos falar de coisas assim que nos remete ao dia de hoje, que nos remete a coisas do passado, né? Que fala do momento em que ele se encontrava lá, utilizando os termos que ele precisava falar, porque estava falando com os judeus, né? Mas é uma história de 3.000 anos. Gente, é um convite que está para nós há 3.000 anos. Então é assim que começa a parábola. Em Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, nem sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa do campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que puseram-se à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo,
como entrastes aqui, sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atalhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muito há chamados, mas poucos são os escolhidos. Quanta história nisso aí, né? Primeiro ele retrata aí um costume da época, que são as bodas, era os casamentos, né, que acontecia nesse momento. E quem era Deus nessa história? Deus era o rei. E o filho era Jesus. Nessa história toda, né? Ele precisava relatar essas coisas para essas pessoas, falando dessas bodas, porque retratava muito a vida dos judeus naquela época, né? Então, os termos casamento, bodas e núpcias caracterizam a aliança do homem com Deus, né? As bodas, o casamento, as festas, as núpcias significam o quê? A sintonia do homem com Deus. Significa a aliança, né, que há entre o homem e Deus. Tá certo? E há vários pontos no Evangelho, né, que relata isso. A própria Maria, numa festa de casamento também. Vejo que isso era uma coisa corriqueira naquela época no mundo de Jesus, né? Ela disse: fazei tudo o que eles vos disser. Foi uma das primeiras aparições do Cristo, né, que retrata na Bíblia. Foi uma das primeiras aparições dele. E ela, desde daquele momento, ela já direcionou para que nós caminharmos em sua direção. Fazei-lhe tudo o que ele vos disser. Então Jesus, Deus para nós, até para Kardec também, em momentos que ele fala que Deus, ele é soberanamente justo e bom. João Evangelista diz: Deus é amor. E tudo para dizer o seguinte, gente, que tudo que nós estamos passando hoje, nesses momentos difíceis da nossa vida, é para o nosso crescimento. Então é um sentimento, é um ensinamento de Deus para o nosso crescimento. Por mais difíceis que sejam esses ensinamentos, para nós, é para o nosso crescimento, porque Deus é amor. Se nós acreditamos que Deus é amor, então tudo o que Ele faz para nós é para o nosso crescimento. Os nossos pais, nossa mãe, nossos pais, sempre estiveram junto conosco, nos auxiliando em tudo, nos amando verdadeiramente. E não fizeram tudo por nós. E não foi por amor, gente. Todos os ensinamentos que a minha mãe me deixou, o do meu pai, por mais difíceis e severos que tenha sido, foi para o meu crescimento. Não foi para me tornar infeliz, mas foi para me ensinar no caminho correto, reto. Isso é um ensinamento. Isso é um exemplo. Não é isso? Então, voltando, né, para os ensinamentos que ele nos deixou através dessa parábola, o primeiro convite, gente, que ele fala aqui, o primeiro convite, ele só mandou o seu servo vir aqui e convidar. Ele não explicou nada. Ele apenas mandou que ele viesse aqui. Mas por que ele fez isso?
Vocês sabem que Moisés foi o nosso primeiro mensageiro, né? Que veio ao mundo, né? Enviado por Deus para que ele nos ensinasse. Mas ele não explicou tudo. Não foi isso? Foi o primeiro convite das bodas. Ele não explicou tudo. Ele só mandou que viesse aqui e convidasse a nós. Quem éramos nós? Eram os primeiros judeus. E eles eram seres muito humildes e animalizados, né? Eram pessoas ainda ignorantes e que não iam entender o que Moisés, por mais que falasse as coisas, eles não iam entender. E ninguém entendeu mesmo, e ninguém quis saber. Aí então veio o segundo convite. O segundo convite, ele convida a todos. Não, ele explica melhor que seriam as bodas. Qual seria a comida, a bebida, qual seria a roupa que a pessoa poderia entrar nas núpcias do seu filho, nas bodas do seu filho. Então ele já explica melhor. Foi o segundo chamado. E foi justamente 1000 anos antes de Cristo, incluindo o próprio Cristo. Ele mandou seu próprio filho também. Então foram os chamados, foram os seus servos que ele mandou para convidar todos. Não, para convidar os judeus para participar dessa festa, dessa núpcia. E ele convidou eles. Mas o que foi que eles fizeram? Eles não entenderam a mensagem, por mais que foi mais explicada possível, porque os profetas explicaram mais detalhadamente o que era o reino de Deus, né? Foi explicado mais detalhadamente qual era esse reino de Deus, qual era esse convite, para onde nós iríamos. Mas o que foi que nós fizemos? Nós não aceitamos. Não quisemos saber. Fomos cuidar da nossa vida. Não quisemos saber de nada. Vamos curtir. Ir para balada. Né? Curtição, tal. Não quisemos saber. Até hoje nós somos assim. Muitas pessoas têm a vida vazia. Vivem numa vida vazia. Porque pensa que a felicidade está atrás de um vício. Pensa que a felicidade deve estar ao redor de pessoas que se diz amigas, né? Que se deve estar na balada, na festa, curtição, curtindo a vida. A gente se engana muito com essas coisas. Muitas pessoas dizem assim: aproveita a tua vida. E acha que aproveitar a vida é estar na curtição, direto. Ou seja, buscando sempre as coisas materiais, tentando alcançar, buscando a felicidade nas coisas materiais, através do consumo exagerado das coisas, né? A querer ter tudo de bom e do melhor para nós. Esquecendo que a gente não é só de carne e osso. Nós somos espíritos. Nós somos energia. Nós precisamos nos sintonizar, como ele falou. Nós precisamos... não devemos esquecer da aliança que nós temos com Deus. Qual é essa aliança que ele quer? Que nós busquemos o amor. Que nós busquemos o amor. Nós precisamos nos sintonizar com amor, através da caridade. Aí que foi que nós fizemos com eles? Nós matamos os mensageiros. Nós crucificamos, nos lapidamos eles.
Aí o rei se colerizou e mandou destruir as cidades, né? Ele mandou destruir as cidades e mandou convidar as outras pessoas. Então, ele esqueceu os judeus e começou a convidar todas as pessoas, a todos os cantos. Foi o que os servos do Senhor fizeram. E retornando um pouquinho, esse segundo convite, o que foi que aconteceu com os judeus, né? Os judeus, no ano 70, o seu templo foi destruído. Após a morte do Cristo, os judeus tiveram várias decepções durante a sua existência na terra. Não foi só uma, não, foram várias decepções na vida. E a destruição do seu templo, que era uma obra magnífica, foi destruído completamente. Não restou pedra sobre pedra. Então, havia pedras lá imensas, uma construção, uma arquitetura linda, que os romanos colocaram embaixo. E que foi predito pelo nosso Senhor. E foi o que aconteceu. O povo judeu foi espalhado no mundo todo. Então, essa parábola fala disso. E eles foram perseguidos. Nas aldeias, na Idade Média, onde havia um grupo de judeus, e o que acontecia de ruim, se a safra fosse ruim, se o inverno fosse muito rigoroso, se não chovesse, né? Se eles não conseguissem alimentar, se houvesse a fome ou a peste, quem eram os culpados? Eram os judeus. Quem era sacrificado? Eram os judeus. Na Segunda Guerra Mundial, quem sofreu mais? Foram os judeus. Esses ensinamentos que Deus coloca para nós, é para nós entendermos que a gente precisa assimilar esses problemas que a gente passa e suportá-los para que a gente tenha uma vida melhor. São ensinamentos difíceis, mas a gente precisa passar por elas. São aprovações difíceis, mas a gente precisa passar. São dificuldades que nos vêm na vida, mas a gente precisa superá-las. E esse povo sofreu. Sofreu tanto até a sua unificação e até hoje. Aquela região ainda é uma região de muito ódio. Então, essa parábola, ela fala essa história toda. Uma história de 3.000 anos. Né? E no final dela, ela fala outras coisas também. Ela nos diz o seguinte, que quando ele convidou todas as pessoas, né? Quando ele enviou os seus servos à terra e convidou todos, muitos vieram entre bons e maus. E se assentaram na mesa. Mas muito, gente, não tinha a túnica nupcial. Muitos não tinham a túnica nupcial. Por que será que não tinham a túnica nupcial? É porque eles não estavam sintonizados com a aliança de Deus. Eles não estavam preparados para as bodas. É porque seu coração ainda está na terra. É porque ainda nós nos prendemos muito com as coisas materiais. Esquecemos das coisas do Espírito. Nós nos fechamos para as orações. Nós esquecemos de perdoar. Nós gostamos de julgar.
Nós gostamos muito de apontar, mas esquecemos que temos uma aliança com Deus e que viemos aqui com todas essas aprovações para aprender num aprendizado. E nós espíritas? Será que nós... Qual será a túnica que nós estaremos lá no reino do Senhor? Qual será a túnica que nós estaremos lá? Qual será a nossa veste? Será que é a vestimenta própria? Será que nós estaremos preparados? No livro de André Luiz, ele fala que ele levou uma vida vazia. Ele trabalhava bastante e vivia a sua vida para o trabalho e a sua vida material, alimentando a sua vida material. E ele não tinha ele não tinha a túnica nupcial. E acabou sendo levado para umbral, onde haverá frio e ranger de dentes. Então, gente, a gente ainda não está preparado ainda, eu acredito, para vestir essa túnica. Nós precisamos trabalhar mais. Como falou Maria, nós precisamos seguir aquilo que o seu filho fala, o que lhe orienta. Nós precisamos seguir as suas palavras. Através do quê? Da caridade. É a caridade. Não precisa ser a caridade de números. Não precisa ser aquela caridade de dinheiro, de poder. Não, mas é uma caridade dos 5 sentidos. Dos 5 sentidos. Do apertar a mão, de enxergar aquele ser que é invisível. Quanta gente invisível nesse mundo. Quantas pessoas invisíveis nesse mundo. Quantos seres, quantos animais nesse mundo são invisíveis. Nós não ouvimos os lamentos. Nós não queremos ouvir os lamentos. Nós não queremos sentir seu cheiro. Nós não queremos falar com essas pessoas. Nós não queremos levar a caridade. Nós queremos curtir a vida. Queremos levar a vida. Nós não queremos ouvir Deus. Não queremos saber dessa aliança. Então, meus irmãos, a gente precisa aumentar a nossa sintonia com a caridade. A gente precisa fazer isso. A gente precisa aumentar essa nossa sintonia. A gente precisa abrir as nossas portas. Ampliar o nosso campo mental. E enxergar que aonde é que nós não estamos vendo. Para poder ajudar o próximo. Ele não pede mais nada que isso, gente. Será que essa porta nupcial é tão estreita assim? Será que esse caminho até essas bodas, existe uma montanha imensa e nós não podemos alcançá-la? Há 3.000 anos
existe o convite. Há 3.000 anos, o Senhor mandou seus mensageiros para nós. E ainda não aceitamos o convite. Vai chegar o dia em que seremos verdadeiramente cristãos. E esse dia chegará. Nós precisamos abrir as nossas portas. Que a paz do Senhor fique com todos nós. Assim seja. E assim será.